Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 12. Nós vamos continuar refletindo sobre a saudação que Paulo faz e essa ação de graças, que nós já dissemos é uma longa frase que vai desde o versículo 3 até o versículo 14. Nós já falamos 2 domingos sobre o 3 ao 6 e agora nós vamos entrar no 7 até o 12, tá bom? Esses versículos aí. São 6 versículos que nós vamos meditar hoje, tá? 6 versículos da palavra de Deus. Tá aparecendo a TV ali, pro pessoal que tá... Sim? Tá bom. Posso começar? Sim? Nele, se referindo a Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Que propósito é esse? Versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E verso 12, qual é o propósito de tudo isso? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado, Pai, por essa palavra bendita, inspirada pelo Teu Espírito e agora iluminada também pelo Teu Espírito para que nós possamos discernir a Tua vontade e vivê-la. Em nome de Jesus, o Senhor nos capacite a compreender e a viver de acordo com a Tua vontade, que todo o propósito pelo qual o Senhor pretendeu quando comunicou a Sua palavra seja cumprido em nossas vidas, assim como a chuva, quando cai na terra, faz com que a semente germine e produza uma árvore, produza um fruto, e esse fruto alimente. Assim também a palavra do Senhor que desce do céu possa em nossos corações germinar e produzir um fruto que alimente. Que na nossa vida o Senhor possa cumprir toda a tua vontade em nós, sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, que nós acabamos de ler. Cristo é Deus em ação. Cristo é Deus, a Trindade visível. Como que eu sei como essa Trindade, sobre a qual tantas pessoas falam, é? Quando eu olho para Jesus. Ele, o Filho de Deus, revelou como é que Deus é. E ele realizou. Tanto é que o tema de hoje é esse. A realização. Tudo aquilo que o Pai planejou, pensou, arquitetou, projetou, o Filho executou, realizou. Nada do que o Pai projetou ficou sem realização. Nada. Absolutamente nada. Nós brasileiros estamos muito mal acostumados com essa ideia de um projeto que não se executa, não é verdade? A gente vê muito isso assim, as obras públicas principalmente, mas também as privadas. A gente planeja uma coisa, mas na hora a gente ouve uma frase assim do pedreiro, nada contra pedreiro, mas quando ele fala assim, né? Veja bem, senhor. Não é senhor que fala. Veja bem, chefe. Né? Quando o cara começa a frase, veja bem, você já sabe que, né? Vai postergar, vai ter que comprar mais cimento, vai ter que comprar mais tijolo, aquele monte que comprou vai sobrar. Assim, deu errado. E não tem veja bem de Jesus para Deus, Pai. Jesus não chega para Deus e fala assim: veja bem, Pai. Não existe. Essas obras públicas que a gente está tão acostumado a ver no Brasil, que são, a gente passa na frente de um lugar, né, e vê lá assim, orçamento, o plano de término. Não existe um tempo, não existe algo que o Pai projetou, sonhou, arquitetou e não foi executado pelo Filho. O Evangelho é isso.
O Evangelho, essa palavra que tanto se fala por aí, a boa notícia do Evangelho é isso. Tudo aquilo que foi criado em Deus se perdeu em Adão e foi reconciliado em Cristo. Vou repetir. Tudo aquilo que foi criado por Deus ou em Deus foi perdido em Adão e foi restaurado em Cristo. Então, o que Cristo veio fazer é restaurar aquilo que foi perdido em Adão, e o que foi perdido em Adão é aquilo que foi criado em Deus. Correto? Todo mundo acompanhou aí a história? E todos nós carregamos essa lembrança. Todos nós carregamos uma lembrança e uma herança. Que lembrança é essa? A de que tudo um dia foi bom. E nós também fomos bons um dia. Não quando a gente nasceu, não. Antes do pecado. Essa é a nossa lembrança. Mas qual é a nossa herança? De que tudo ficou ruim. E nós também. Então a gente sabe que esse carro que a gente dirige hoje, um dia, esse carro capenga, torto, que não funciona direito, todo carro que eu levei meu carro na oficina essa semana. Esse carro capenga que a gente dirige, que é a gente, que é o mundo que a gente vive, um dia ele foi bom. Mas teve uma colisão. E essa colisão que aconteceu lá em Adão, os primeiros pais nossos, geraram uma série de consequências. E essas consequências foram herdadas por nós, que vem nos destruindo vez após vez, geração após geração, desde o começo. Quando aconteceu essa colisão lá atrás, o mundo que é de Deus, ó, lá atrás quando Deus criou, o mundo de Deus e o mundo dos homens era um só. Era um único mundo. Mas o mundo de Deus e o mundo dos homens, que eram um mundo e Deus habitava entre nós, naquele momento em que o ser humano decidiu virar as costas para Deus, ele se rompeu. E o mundo de Deus deixou de ser o mundo dos homens e o mundo dos homens deixou de ser o mundo de Deus. Houve uma ruptura e esses dois mundos se dividiram. Agora existe aquele mundo que é o de Deus e agora existe aquele mundo que é o dos homens que nós vivemos. E o mundo que é dos homens deixou de ser bom. Deixou de ser bom. Passou a ser um mundo mau. E os homens que foram criados bons não são mais bons. Passaram a ser maus. Agora o mundo se estilhaçou, se fragmentou. Como numa batida, numa colisão, né? Especialmente, sabe quando você via muito aquela colisão de carros de Fórmula 1, quando batem de uma vez, você vê estilhaços para todo lado. É mais ou menos isso, o mundo dos homens se estilhaçou, se fragmentou. E o que ficou do lado de lá, o mundo de Deus, permanece intacto. Mas o que ficou do lado de cá, que é o mundo dos homens, se destruiu, se dissolveu, se estilhaçou, se fragmentou. E agora o mundo dos homens se tornou um mundo rompido e corrompido. Se tornou um mundo em que agora nós que rompemos com a vida, nós que rompemos com a origem, vivemos num mundo onde a gente está perdido, a gente não sabe mais para onde vai. A gente quer ir para a direita, vai para a esquerda, a gente quer ir para a esquerda, vai para a direita. A gente acha que aquilo que a gente quer é bom. A gente acha que aquilo que a gente sonha é legal. Mas, na verdade, até mesmo nossos melhores sonhos e projetos são são falíveis, são pequenos, são distorcidos em relação ao sonho original que Deus tinha para nós, lá no começo. Está acompanhando, está conseguindo acompanhar, né, Davi? Está conseguindo? Eu digo pela língua. Sim, então tá bom. Então, hoje, dentro do mundo dos homens, vamos olhar agora para o mundo dos homens um pouquinho. Dentro do mundo dos homens, existem bilhões de mundos. Como diz uma frase, cada cabeça, uma sentença. Cada cabeça, cada ser humano se tornou um mundo fechado em si mesmo. Um universo fechado em si mesmo. Cada indivíduo se tornou um mundo. Lá na antiguidade, na Grécia, eles usavam duas palavras que nós usamos ainda hoje em dia, mas o sentido que eles usavam é diferente do nosso. Foi quando nasceu a palavra politikos, que significa, hoje a gente fala político, né? Mas o politikos lá da antiguidade da Grécia, quem que era o politikos? Era aquele cara que ele cuidava da polis. O que é a polis? É a cidade.
O politikos era aquele que cuidava do todo. Era um homem que cuidava de tudo. Era um homem que lidava com todos os problemas do mundo público, da cidade, da vida das pessoas. Esse era o politikos. E qual é o contrário de politikos? Ele também tinha uma palavra. A palavra idiotes. Quem que é o idiotes? É o cara que não quer saber do mundo público. Ele só quer saber do mundo particular dele. Ele não quer saber de mais ninguém. Não era um xingamento, não. O idiota era o cara que só queria saber dele, de si mesmo. E ele não queria nem saber da vida pública, se aquilo que ele estava fazendo iria causar algum dano ao bem público. Porque ele só queria saber de si mesmo. Esse era o idiotez. Hoje, né? Hoje muito politicos é idiotez, né? Não é verdade? Muito politicos hoje é idiotez. É idiotez porque, embora tenha o nome de politicos, só se preocupa com aquilo que é seu. Mas não só os politicos se tornaram idiotes. Estou falando grego, hein, gente? Nós também nos tornamos idiotas. Porque cada um de nós só procura aquilo que vai trazer benefício e vantagem para si mesmo. Esse é o mundo dos homens, um mundo fragmentado. Um mundo de fragmentos em todos os sentidos. As religiões, as emoções, as relações e a criação. Tudo se tornou fragmentado. Os seres humanos se tornaram prisioneiros do mundo caído, corrompido e rompido. Um mundo estilhaçado. Pensa comigo um pouquinho. As religiões se tornaram espaços que perderam a perspectiva de Deus. Nós não falamos mais do mundo de Deus, daquele mundo de Deus. Nós falamos, a religião se tornou ocupada com o mundo dos homens. As religiões distorcem a perspectiva de Deus. As religiões manipulam o outro na sua ignorância e nas suas ganâncias para satisfazer a si mesma e o objetivo dos seus líderes religiosos. Até mesmo religiões cristãs. Dividem, manipulam, matam, às vezes literalmente, mas às vezes emocionalmente. Vamos falar de emoções. As emoções dos seres humanos se tornaram emoções confusas. Quem nunca lidou todo tempo, todo dia, toda hora, as nossas emoções elas estão difusas, confusas, estilhaçadas. Cada hora a gente sente uma coisa. A gente pensa, sente uma coisa no momento, logo no momento seguinte a gente pensa outra coisa. A gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente não quer mais. A gente promete uma coisa uma hora, daqui a pouco a gente despromete. Daqui a pouco a gente se esquece, daqui a pouco a gente vaza, daqui a pouco a gente some, daqui a pouco a gente não está mais lá. As nossas emoções se tornaram percepções falsas, ilusórias de nós mesmos e do outro, da vida. A gente está querendo encontrar felicidade, uma felicidade que a gente julga não ter e não tem mesmo, porque em si a gente não tem. E a gente fala assim, essa felicidade eu vou encontrar. E onde você vai encontrar essa felicidade? A gente diz, eu acho que eu vou encontrar a felicidade quando eu for aquilo que eu quero ser. E a gente acha que essa felicidade está do lado de lá dos meus sonhos. Quando os meus sonhos forem realizados, eu me tornarei um homem e uma mulher feliz, realizado, completo, inteiro, não mais estilhaçado. O ser humano ele está à procura de si mesmo. O ser humano procura si. Todos os dias os homens e as mulheres levantam das suas camas, abrem os seus olhos, saem em busca de si mesmo. Saem em busca, saem trabalhando, saem agindo, saem fazendo para ver se aquilo que eles empreendem, realizam, pode de alguma maneira reconectá-los consigo mesmos. Consigo mesmos. Falta de sentido. Falei das religiões, falei das relações, das emoções, agora das relações. As relações humanas se tornaram relações também destruídas, destrutivas. Pensa lá quando
Adão e Eva pecaram no jardim. Logo no momento em que eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, eles olharam um para o outro e perceberam que estavam nus, e ao perceberem, se esconderam um do outro e ficaram com vergonha um do outro. Os filhos desse casal, Caim e Abel, dois irmãos que vão ao culto. E quando acaba o culto, um olha e fica com inveja do outro. E ao ficar com inveja, decide matá-lo. E desde então, a história humana tem sido um desenrolar de sangue desenfreado que escorre das relações. Pensa na miséria que tem sido as relações, a escravidão, a história do Brasil é uma história permeada de sangue. A escravidão. Hoje ainda permanece o racismo, o preconceito, o racismo estrutural, o julgamento do outro segundo a sua cor, segundo o seu status, segundo a sua condição, o preconceito, a polarização política. Eu não mais estou em busca daquilo que é bom para todos nós. Eu estou em busca de que a minha visão de mundo prevaleça sobre a sua. Violência doméstica. Eu nem quis trazer dados aqui de como as famílias se tornaram violentas dentro de casa. Mulheres têm que dormir com o olho aberto e o olho fechado. Casamentos dilacerados. Divórcios. Quantos divórcios? Filhos distantes dos pais. Pais distantes dos filhos. Amizades que são desfeitas e rompidas como se fosse um clique. Não sigo mais, não quero mais saber de você. Bloqueio você. Não fala mais comigo. Não olha mais a minha cara. Se eu te encontro na rua, eu desvio, eu atravesso. Eu não quero mais saber de você. Não queira mais saber de mim. A gente hoje cuida de bebê de plástico e ignora a pessoa de carne. A gente quer conhecer o que tem lá em Marte, o que tem lá na outra galáxia, mas o próximo, que está do meu lado, a gente não vê. A gente quer saber se tem vida lá, mas a vida que está do nosso lado a gente ignora. A gente pisa. A gente esquece. E o que falar da criação? Eu falei da criação. A exploração descuidada que a gente faz para com a criação. A exploração gananciosa, a poluição. A poluição, o consumismo. Pense em todo tipo de consumo que o ser humano faz das coisas de maneira inconsequente. Nós somos inconsequentes. Estou falando da Bíblia, tá, gente? O tempo todo estou falando da Bíblia aqui. A Bíblia é sobre isso. A inconsequência humana. Em como a gente usa as coisas sem pensar no depois, sem pensar no outro, sem pensar na futura geração, sem pensar. Não é nem a futura geração daqui a 50 anos. Às vezes é a futura geração de amanhã. Amanhã, literalmente. Que vai ter que usar esse espaço, que vai ter que usar os espaços que a gente usa, o banheiro que a gente usa. Os espaços públicos que a gente usa. Às vezes as pessoas falam, nossa, desculpa, pastor, eu não tenho tempo para servir a Deus lá na igreja. Fala assim, se você foi lá abastecer o seu carro e encher o pneu do seu carro, você pegou aquela mangueirinha que você encheu o pneu, enrolou ela, colocou de volta, você já está servindo a Deus. Porque você está pensando no próximo que vai ter que desenrolar, encher e colocar de volta. Você pegou o seu lixo, jogou, você está servindo a Deus, está cuidando do mundo que é de Deus. Mas nem isso a gente se presta mais a fazer, porque o brasileiro é tido por outras nações como porcos. Como é que você descobre que o brasileiro passou em qualquer lugar do mundo? Só você olhar para o chão. Você vê um salgadinho no chão e fala assim, o brasileiro passou por aqui. E a gente se tornou porco, inconsequente. A gente recebeu de presente cuidar do pulmão do mundo e a gente está detonando ele. Está nas nossas mãos. Agora a gente pergunta, Deus criou um mundo mau? Deus não criou um mundo mau. Mas no momento em que a gente virou as costas para Deus e falou, será que a vontade desse Deus é boa? Eu acho que não, a minha é melhor. Eu tenho ideias melhores e superiores às de Deus para o mundo. Rapidinho, Deus, eu vou cuidar dele. E aí que se tornou a praga que a gente se tornou. O mundo como a gente conhece. E mesmo depredando, destruindo, detonando
a nós, o outro e a criação, Deus ainda nos mantém vivos, por pura graça e misericórdia, em Cristo. Por causa da cruz de Cristo, cada ser humano está vivo, cada pessoa está viva. O ser humano mais perverso e cruel da história nesse momento está respirando, por causa da cruz de Cristo e de um Deus que não olha, que não vê, que não age segundo as ações humanas. Um Deus que não escolhe favorecer aquele que vai no culto da igreja dele. Um Deus que não escolhe favorecer aquele que é mais bonzinho. Não. Ele abençoa indiscriminadamente a todos. A gente está vivo, mas fragmentado. Na religião, nas emoções, nas relações e na criação. E esse ser humano anseia por unificação, por unidade, por paz. E a gente está tentando dar o nosso jeito de encontrar unidade. De pegar esses fragmentos de nós, do mundo que estão por aí, e tentar montar um Lego com ele, ver se a gente consegue reconstruir alguma coisa. Talvez nem reconstruir como era, mas construir de acordo com o que a gente acha que essas peças vão funcionar. Imagina você que nunca viu um carro na sua vida, você vê um monte de peça de carro no chão. Fala assim, eu não sei o que era, mas eu acho que eu vou tentar montar alguma coisa com esse monte de peça aqui. E você vai lá e tenta montar do seu jeito. Você põe uma roda em cima, um volante embaixo, você põe daquilo do jeito que você acha que é. Mas tinha um projeto original, gente. Tinha um projeto original. Ao longo da história, o ser humano tentou de tudo quanto é jeito dar unidade para a realidade. Eu poderia citar várias maneiras. Alexandre o Grande, o homem conquistador, que por onde ia, empunha a espada e dizia: agora você vai falar grego. Agora você. Por isso que a gente até hoje, aparente, muitas palavras nossas hoje vêm do grego por causa desse homem chamado Alexandre o Grande, que na antiguidade impôs a cultura, a língua, os deuses gregos sobre as nações, dizendo: agora todos nós seremos unidos, nós vamos unificar tudo debaixo desse guarda-chuva. César, quando ele fez o Império Romano, ele tentou abraçar o máximo possível das nações para tentar colocar todas as nações debaixo de um único guarda-chuva e trazer uma unidade para essa fragmentação humana debaixo dele, pela espada e pela força. Napoleão. Dei aula de Napoleão esses dias. Fica tranquilo que eu não vou dar de novo. Dei aula para as crianças da escola. Um homem que também tentou fazer com que pela espada e pela força a Europa se tornasse submissa à França, debaixo de um guarda-chuva francês. Até hoje, os americanos, os Estados Unidos, querem fazer com que o mundo se torne um debaixo da influência americana, da superioridade, entre aspas, tá bom? Americana, da língua, da cultura, das roupas, das músicas, e tenta unificar, sempre pela imposição, dizendo que eu faço é melhor do que você. E nós, como indivíduos, a gente está aí atrás da nossa liberdade individual, o que eu quero, o que eu gosto, eu vou ser aquilo que eu sonho. Os filmes, as músicas de hoje dizem isso. Siga o seu coração, siga o seu sonho, o sucesso profissional, essa tentativa de usar as redes sociais para ter validação. Sabe quando você tem uma curtida, 2, 3, 5, 10, fala assim, finalmente me amam. Eu acho que cada like que estão dando ali é um pedacinho de mim que está sendo juntado. Cada like que uma pessoa vai dando ali é um pedacinho de mim que vai reconstruindo. Aí você recebe 100 likes uma foto que você postou, 200 likes, 300 likes, você acha que isso é muito. Aí você dá uma olhada e fala assim, eu não sei, mas ainda não deu, não juntou ainda. Acho que eu vou postar outra foto melhor do que essa para ver se o pessoal curte mesmo. E nós ignoramos a única pessoa capaz de trazer unidade para o mundo.
para nós, para as nossas relações, para a criação. Agora, você viu a curva que eu fiz para falar? Jesus. A Bíblia fala aqui no texto que nós acabamos de ler. Ele traz a paz para as nossas almas. A Bíblia fala assim, nele nós temos a redenção, é isso que nós acabamos de ler. Nele, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Ele é o único que consegue reconfigurar, restaurar, de acordo com aquilo que é o projeto original de Deus. Ele nos perdoa. Nós que somos prisioneiros desse mundo, agora somos libertos. A imagem que a Bíblia está usando aqui nesse texto é aquela imagem lá do Egito, sabe? Quando o povo era escravo, debaixo do guarda-chuva do faraó, que era outro, que também tentava criar um mundo debaixo do seu poder, e trouxe os hebreus e manteve os escravos e cativos por 400 anos. E Deus os liberta. E como é que Deus liberta o povo que era posse, propriedade do faraó? Como que Deus liberta o povo que era propriedade do faraó? Ele diz assim, vocês hebreus, vocês que são meu povo, peguem um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro, e peguem o sangue desse cordeiro, e passem nas vigas, batentes. Sabe, Davi? Viga, batente. Das portas da sua casa. E pelo sangue, quando a morte passar, vocês não morrerão. Os primogênitos, os filhos mais velhos de vocês não morrerão. E nesse dia vocês serão libertos. E eles foram libertos. É o que está acontecendo aqui. Como é que nós, como seres humanos, somos libertos? Por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, a palavra redenção, ela significa o quê? Compra. Ele agora, nós não estamos mais debaixo do poder do faraó desse mundo, Satanás. Agora ele nos comprou pelo seu sangue, nos libertou. E agora nós não estamos mais quebrados. Agora a gente foi restaurado e agora nós pertencemos única e exclusivamente a Deus. Ele está dizendo assim, e vocês agora também foram perdoados. Não existe mais dívida. Não existe mais dívida. Talvez você tenha dúvida. Dívida não existe. Não existe. Eu não canso de dizer isso. Mais dívida. Se a gente só reunisse aqui e eu falasse essa única frase e fosse embora, já era suficiente. Agora Deus não olha mais para nós como se nós estivéssemos devendo qualquer coisa para Ele. Porque em Cristo, pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, todas as nossas dívidas em relação a Deus foram pagas. E não existe mais nada, absolutamente nada, que a gente possa fazer para tentar ter um pedacinho da nossa vida colada, da nossa vida reunida. Não, Jesus já fez isso, já nos perdoou. Existe um perdão livre, absoluto, que foi concedido naquela cruz em Cristo. Quem está em Cristo está livre. Quem recusa Cristo permanece prisioneiro deste mundo quebrado. E essa graça Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e toda a entendimento. Eu trouxe esse texto aqui, desse cara que eu estou lendo esse livro aqui, chama Conhecimento de Deus, Conhecimento do Santo, chama esse livro. E olha só o que ele diz, todos os atos de Deus são realizados com perfeita sabedoria. Primeiro para a sua própria glória e depois para o bem maior, do maior número de pessoas, pelo maior tempo possível. Tudo aquilo que Deus planejou, sabiamente, Jesus o Filho realizou, completou. Nada deixou de ser feito. Ninguém que o Filho recebeu fica para trás. É isso que ele está dizendo. Versículo 9, e ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Eu tenho certeza que quando você leu esse texto aí, seja hoje, seja outras vezes, na sua devocional, lá você estava lendo a Bíblia, e apareceu a palavra mistério. Aí você falou assim, mistério, que mistério? Parece assim,
O mistério vai ser uma coisa complicada, uma coisa complexa, uma coisa difícil, tem que estudar para entender, tem que ir lá para o seminário. Gente, olha que coisa contraditória. Eu fui para o seminário, estudei 4 anos para descobrir que na verdade é simples, não precisava nem ter isso para entender aquilo que é dado. Qual que é o mistério? Mistério é o seguinte, vou falar para você o que é mistério na Bíblia. Aquilo que estava oculto foi revelado. É isso que é mistério. Antes de Cristo, estava escondido. Mas em Cristo foi descoberto. Aquilo que estava coberto foi descoberto. Aquilo que estava velado foi desvelado. Isso é um mistério. Foi trazido à tona, trazido à luz. É como se tudo tivesse aqui nesse lugar, mas a luz estivesse apagada. Quando Jesus entra na sala, ele ilumina. E ao iluminar, a gente fala, agora eu entendi o mistério. Esse é o mistério, aquilo que antes não se sabia, não se conhecia a respeito de Deus, agora em Cristo se tornou conhecido. Ok? Deu para entender? É esse que é o mistério. E vamos entender. Versículo 10. Fazer, qual que é o mistério? Fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. O que é a ideia da plenitude? Está na sua Bíblia plenitude também? O que está aí na sua Bíblia? No versículo 10. Plenitude dos tempos? Como que está? Plenitude dos tempos. É uma palavra que a gente não usa, né? Plenitude. No dia a dia. O que é plenitude? Ó, aquilo que Deus falou se cumpriu. Eu gosto de pensar plenitude assim. Imagina um teatro. O teatro está todo desmontado, tudo, né, as luzes estão tudo no chão, está tudo desmontado. Tudo foi preparado. O mundo é o palco. É o palco da ação de Deus. Ele foi colocando tudo no seu devido lugar. Os personagens foram todos se posicionando. Tudo foi sendo organizado, orquestrado, preparado para que então o protagonista da história chegasse. Essa é a plenitude dos tempos. Entendeu? Eu gosto de pensar, para mim, a melhor imagem para descrever o que é plenitude é a seguinte. Pensa numa mulher grávida. Grávida. O bebê, ele está sendo o quê? Formado. Os dedos, as mãos, os pés, as pernas, o cérebro, os órgãos, os olhos, os ouvidos, tudo está sendo formado. Até que chega a plenitude. Chega o momento. E quando chega o momento, o filho vem. É isso que a Bíblia fala. No momento exato, o filho veio, na plenitude dos tempos. O tempo que lá atrás Deus falou assim: o filho virá. Aquela palavra de Deus engravidou o tempo. A palavra de Deus engravidou o tempo. O filho virá. Então, pum, tá lá, tá grávida agora. Agora o mundo vai acontecer um monte de coisa, as nações, a história, todo o tempo, e vai ser preparado para que no momento certo o filho viesse. E o filho veio. O filho veio. E Jesus é esse lugar de encontro entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. É isso que significa que tudo converge nele. Outra palavra que a gente não costuma usar, por isso que a Bíblia às vezes tem umas palavras um pouco difíceis. Mas que ele diz assim, ó, tudo converge. O que é convergir? Tudo aponta, reúne, tudo encontra o seu lugar nele. Né? Tudo encontra a sua unidade nele. Ele é o sentido de todas as coisas. Nele tudo encontra seu lugar certo. Encontra seus sentidos. Encontra a sua unidade. Encontra o seu espaço. Tudo é reunido. Eu trouxe aqui algumas. Eu gosto de trazer muita analogia para entender aquilo que a Bíblia está falando. O que significa que Jesus, tudo converge nele? Sabe a gravidade? Agora eu e você estamos sendo segurados aqui na Terra por causa da gravidade. Como é que uma bola, você consegue ficar, né, nessa bola e não sai voando? É um negócio chamado centro gravitacional da Terra que segura ela, é por isso que ela é redondinha. Por que ela é esférica? Porque tem uma gravidade que faz com que ela seja todos os lados igualmente puxados no centro. Então Jesus é o centro gravitacional que faz com que todas as coisas sejam puxadas para ele, tudo tem a unidade nele.
A minha pergunta a pergunta de Deus para mim e para você é: a sua vida orbita ao redor de Cristo? Outra analogia. Jesus é esse maestro que vai, sabe aquele maestro que segura aquela baqueta, acho que baqueta que chama, e ele se coloca de frente de uma sinfonia, um monte de instrumento, e conforme ele vai mexendo os pauzinhos dele lá, diante dele tem toda a partitura que foi planejada, que é a música que vai ter que ser tocada. Ele olha para aquela partitura, ele olha para a banda dele, e cada movimento dele faz com que cada coisa, cada instrumento seja tocado do jeito certo, no momento certo, para que uma única música seja tocada. Jesus é esse maestro que está executando a música que o Pai compôs. A pergunta é: será que eu e você estamos dançando essa música? Outra analogia. Eu gosto de analogia, percebeu? Essa analogia que a Valéria, eu contei para ela ontem, ela deu risada. Não, você não vai falar. Jesus, imagina o seguinte, lá em casa, eu comprei esses dias. Não lembro o que o Heitor quebrou. Ah, lembrei. Ele quebrou, ele ganhou uma bateria que ele vive quebrando. Aí ele quebrou lá o plástico. O que eu fiz para poder colar? O que eu comprei? Super Bonder. Eu peguei o Super Bonder, vi aonde quebrou, colei e tal. Daqui a pouco o Heitor tá quebrando de novo. Aí eu vou lá, colei, coloquei de volta. Brasileiro é expert em usar Super Bonder, né? Então, Jesus Cristo é o Super Bonder do universo. Os estilhaços da nossa vida. E tal coisa parece que não está funcionando. Esse relacionamento, parece que esse relacionamento está meio quebrado, esse casamento, esse trabalho, essas emoções, essa vida. Jesus é o Super Bonder. Jesus é o Super Bonder. Parece que dentro de mim as coisas estão muito caóticas, quebradas. Como colar isso? Jesus é o Super Bonder. Tem outro. Analogia. Você não entendeu até aqui, vai entender. O guarda-chuva. Esse eu já usei agora há pouco. Guarda-chuva, né? Não é aquela sombrinha. Eu lembro quando a gente era criança, né? Chovia, a gente pegava aquela sombrinha. Pega a sombrinha. Tava tudo, né? Aquela sombrinha tava tudo desgrenhada. Você abre, ao invés dela abrir para baixo, ela abre para cima, né? Já viram? Bate um vento, faz... Não, Jesus é um guarda-chuva que nos protege. E a ira de Deus, quando derramada sobre o mundo, ele é o único guarda-chuva que consegue proteger-nos dessa ira. O ser humano, ele é expert em criar guarda-chuvinhas. Assim, Deus, ó, eu fiz um puxadinho, um negocinho aqui para ver se... Não, é o único guarda-chuva que protege. A pergunta é, você está debaixo desse guarda-chuva? Mas tem mais uma analogia que eu gosto muito dela. Um coração que bombeia sangue. Agora, nesse momento, o coração seu está bombeando sangue e está enviando sangue para o seu cérebro para você conseguir pensar agora, seu pulmão para você conseguir respirar agora, seus dedos para você conseguir mexer. Seu corpo agora, nesse momento, tem sangue sendo bombeado pelo coração. Jesus Cristo é esse coração que bombeia sangue para o universo. E o sangue de Jesus corre por todo o universo. Assim como o nosso sangue, quando você olha para uma pessoa, você não vê o sangue, você está vendo o sangue? Mas o que está agora fazendo com que meu corpo possa viver é o sangue que está correndo nele, da mesma maneira. Jesus Cristo, o sangue dele está percorrendo as veias do universo inteiro. E desse universo inteiro que o sangue dele está correndo, embora invisível, é o que está mantendo a ponta do universo, se é que existe, sei lá, né? A ponta do universo. Existe, a gente só não consegue chegar lá, né? Mas existe. Até onde a gente está, e até o fim, sei lá da onde, tudo está sendo segurado pelo sangue de Jesus. A grande pergunta é, esse sangue está correndo nas suas veias? Essa é a pergunta. Não há
salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único guarda-chuva, o único super bonder, o único maestro. Pois há, Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Único. Único. Oh, mas eu estou rezando lá. Eu estou tentando falar com. Não, fulano não vai. Ele é único. João 14,6. Jesus respondeu. Deixei o último para Jesus falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não está dizendo assim, ó. Ninguém vai a Deus. Ele está dizendo ninguém vem ao Pai. Por que ele está dizendo ninguém vem ao Pai? Porque Deus e o seu poder, qualquer criatura consegue reconhecer. Mas o Pai, no seu amor, somente os filhos. Só os filhos. Como é que eu reconheço o poder de Deus? Não preciso ir na igreja. Falando sério, pode recortar só esse pedaço da minha fala e pôr na internet, tá tudo certo. Como é que eu reconheço o poder de Deus? Não precisa ir na igreja. Aliás, é melhor. Outro lugar tem que fazer. Se você parar, assim, ver um pardalzinho cantando, você parar, ver um. Bota lá umas imagens de peixe nadando. Poder de Deus. Não precisa da igreja para poder reconhecer o poder de Deus. Mas você precisa de Cristo, do seu corpo, para poder conhecer o amor do Pai. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Nele, fomos também feitos herdeiros, versículo 11. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, herdeiros, essa palavra herança, ela é muito importante na Bíblia. Por quê? Deus prometeu ao povo de Israel, à nação de Israel, uma herança. Que herança era essa? Uma herança territorial. É a Palestina lá, aquela região lá. É a herança que Deus prometeu. Por que eles estão brigando até hoje lá por causa daquele pedaço de terra? Porque vários deuses prometeram para os seus o mesmo pedaço de terra. Então um está lá falando assim, Deus prometeu isso aqui para mim. O outro está dizendo assim, não, mas meu Deus prometeu isso aqui para mim. Então vamos ver qual que Deus é mais forte que vai ficar com esse pedaço de terra aqui. Porque o meu Deus também me falou que é esse pedaço de terra. Qual que é a herança? Nós somos herdeiros do quê? Não é de uma herança territorial, é de uma herança espiritual. Porque o que é territorial pode ser perdido. Assim como lá de Israel está sendo perdido, foi perdido. Estão tentando ser recuperado. Mas se Israel entendesse que a herança que Cristo veio nos dar não é uma herança territorial, mas é uma herança espiritual, eles iam virar para os seus irmãos árabes e falar assim, fica tranquilo, eu vou pegar vocês, a gente consegue se virar aqui, porque a minha herança não pode ser perdida. Aquilo que eu recebi do Pai de Jesus Cristo, como filho que sou, é uma herança que não pode ser corrompida, perdida, extraviada, estourada, dissolvida, estilhaçada, quebrada. É uma herança espiritual, os novos céus e a nova terra. Os novos céus e a nova terra. E no fim de todas as coisas, que é o novo céu e a nova terra. No fim de todas as coisas, Jesus é aquele que vai fazer com que o céu volte a ser na terra. E a terra volte a ser o mundo de Deus e dos homens. E tudo volte a ser restaurado como era no princípio. E tudo em mim, e tudo nas nossas relações seja recolado, recolocado, reorganizado, segundo o propósito original de Deus. Aí sim, a nossa oração, seja feita na terra como é feita no céu, a tua vontade vai ser finalmente cumprida em Cristo. Porque a vontade de Deus é feita hoje no céu.
Mas na terra, não. A vontade de quem que é feita na terra? Minha. Não é nem nossa, é minha, não é? Que se os homens pelo menos se conversassem, né? Assim, mas é minha. Aí o outro fala assim, é minha. Aí o outro fala assim, não, é minha. É minha. Minha vontade. Verso 12 e último. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Qual que é o propósito de tudo isso? A fim de que nós, os que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Olha, gente, você pode tentar ser uma pessoa boa, ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa legal, mas se a sua vida não for para a glória de Deus, todos os seus atos de caridade, eles são para a sua glória, da glória dos homens, ou a glória sei lá de quem. Mas para uma glória perecível, e não para uma glória perene, que é a glória de Deus. E aí talvez todos os seus esforços estão sendo envidados na direção de algo que vai acabar e perecer, estilhaçar e destruir. Nós somos e existimos para a glória de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Meia boca. Meia boca. Mas somos discípulos de Jesus. Talvez você esteja dizendo, eu não sou perfeito, eu erro toda hora. Mas a gente está vivendo para a glória de Deus. Talvez você tenha percepções equivocadas, ações equivocadas, coisas que ainda precisam ser consertadas. Você tem consciência disso. Está sendo trabalhado por Deus, não importa. Mas nós somos para a glória de Deus que somos. Tem muita gente, deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que não é da igreja, muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Muito melhor do que eu. Digo por mim. Já conheci. Muita gente que nunca pisou na igreja, nunca abriu a Bíblia. Muito melhor do que eu. Nós não somos superiores a ninguém. Mas uma coisa a gente faz. A gente vive a nossa vida para algo muito maior do que eu, do que essa vida. Nós vivemos para a glória de Deus. A vida que eu vivo. Queria encerrar com esse versículo que está falando da glória de Deus. Jesus falou assim, que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, os homens vejam, as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Que a gente possa viver a nossa vida de tal maneira que as pessoas olhem para nós e as pessoas vejam em nós o Pai. Não o poder de Deus, mas as virtudes do Pai. Que nós fomos perdoados para perdoar. Nós somos amados para amar. Nós fomos reconciliados para reconciliar. Nós aprendemos que nós somos abençoados para abençoar. Nós somos encontrados para encontrar. Nós somos sofredores para se compadecer. Nós fomos curados para curar. É assim que as pessoas vão ver a vida do Pai em nós, se nós oferecemos ao mundo aquilo que a gente recebeu em Cristo. Tudo que a gente recebeu em Cristo. E tudo que eu falei agora não é nem o começo de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Realizou. Ele que realizou tudo o que o Pai planejou. Unificou todas as coisas. Então, se você está em Cristo, você está inteiro. Nada te falta. Tem umas coisas sobrando aí, mas nada te falta. Se você está em Cristo, não procure no mundo que você tem apenas em Cristo. Uma das maiores desgraças do povo de Deus é que a gente às vezes procura no mundo aquilo que nós já temos em Cristo.
É como se a gente tivesse acesso a uma água limpa e pura. Mas a gente prefere, às vezes, ir lá no esgotinho beber uma aguinha porquinha. E achando que aquilo lá vai resolver o nosso problema. Mas aquilo lá está detonando. É como se a gente tivesse um banquete farto. Mas às vezes a gente quer ir lá no lixão comer um pedaço de lixo. Tem rato, barato. A gente volta para Cristo, porque nele a gente tem tudo que a gente precisa para viver uma vida inteira e inteiramente para Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor planejou, Jesus Cristo realizou. Obrigado, Pai, porque a nossa vida agora é tua. Porque em Cristo, nós estando em Cristo e Cristo estando em nós, a nossa vida agora está inteira. A nossa vida agora está íntegra, completa, perfeita, para que a gente possa ter tudo para viver para a tua glória. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela redenção. Obrigado, Senhor, pela adoção. Obrigado, Senhor, pela herança. Obrigado, Senhor, por nos dar vida. Vida eterna. Vida nesse mundo, vida nessa terra. Obrigado pelo ar para respirar. Obrigado por mais um dia em que nós podemos respirar, viver. Obrigado por inclinar o nosso coração para a tua palavra, porque se não fosse o Senhor, nem isso a gente conseguiria. Não existe bondade suficiente em nós para a gente olhar para Cristo e perceber toda a riqueza que existe nele. Nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós temos tudo, tudo, tudo. Obrigado, Pai, por Tua bondade, misericórdia, graça abundantemente reveladas, entregues em Cristo. Obrigado por nos posicionar em Cristo. Obrigado porque o Senhor nos deu uma família, nos deu irmãos, nos deu uma comunidade, nos deu amor, amor para receber, amor para dar, amor para oferecer. Que a nossa vida seja assim vivida na perspectiva da eternidade e do mundo de Deus, neste mundo dos homens. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Fechou, João. Fechou. Vamos